Muito bem. Então, finalizando aqui a nossa aula sobre Maquiavel, algumas frases que são máximas dele e comentando cada uma delas dentro do campo filosófico dele, do escopo filosófico que ele usa. Diz Maquiavel, abre aspas, os homens sempre serão maus se por uma necessidade não forem tornados bons. A natureza humana é má e precisa por uma necessidade ser tornada boa. Isso, no caso, cabe a os governantes que criam as leis. Mais ou menos assim. O homem é mau e ele só é bom porque existe uma lei que vai punir se ele não fizer o que é correto. Portanto, aqui Maquiavel diz que o ser humano é um ser que precisa ser controlado, precisa ser administrado. É preciso. O ser humano, para Maquiavel, não é autárquico, como pensa Aristóteles. Ou seja, o ser humano não consegue se autogovernar. O ser humano precisa de alguém que o governe e que o controle. Abre aspas. O mundo não é o que deveria ser, mas o que é. Fecha aspas. Ora, isso é o próprio realismo político. Ou seja, o mundo não é o que deveria ser, que é o que trabalha a utopia. Ou seja, o ser humano deveria ser assim, a sociedade deveria ser assim, os nossos políticos deveriam ser assim. Ora, diz Maquiavel, as coisas não é como elas deveriam ser, elas são como elas são. E se sai melhor quem entende como é que as coisas funcionam e joga isso a seu favor. Por isso, pessoal, que realismo político, na visão de Maquiavel, tem a ver com olhar a realidade como a realidade é. E não como eu gostaria que ela fosse. A realidade idealizada, nós chamamos em filosofia, vocês lembram disso, não é? De utopia. O que é utopia? É quando eu fecho o olho para a realidade ou para a coisa como a coisa é e eu idealizo ela. Tá? A religião trabalha muito com isso. Uma sociedade perfeita, um ser humano perfeito, bondoso, uma sociedade onde não existe fome, guerra, enfim. Isso é tudo utopia na visão filosófica chamada de realista, ok? É olhar as coisas como as coisas são, mais ou menos, e quase que uma antecipação de Maquiavel, já lá no século XVI, a um olhar mais científico sobre as coisas, ou seja, olhar a realidade como a realidade de fato é, goste ou não goste, me agrade ou não me agrade. Até porque, diria Maquiavel, bom e mal é um juízo de valor que nós próprios criamos e por isso é que é relativo. Então não é que as coisas são boas ou ruins, as coisas são o que elas são, o ser humano é o que ele é, as coisas funcionam assim e cabe a nós administrar isso ao nosso favor quando queremos governar, diria Maquiavel. Então, realismo político é exatamente isso, ok? Uma das mais famosas frases de Maquiavel, uma das mais faladas e comentadas, é os fins justificam os meios. É dele essa frase. O que significa dizer os fins justificam os meios? O príncipe, o governante, o político, deve ter no seu campo de vista qual é a sua finalidade, qual é o seu objetivo. Governar, se manter no poder. Se eu sei qual é o meu objetivo, o que eu faço para chegar lá, ou o meio que eu vou usar para permanecer ali, tá tudo resolvido, tá tudo permitido. Por quê? Porque os fins justificam os meios. Eu sabendo qual é o objetivo que eu quero, eu preciso fazer de tudo para chegar até lá. Não importa se para isso eu vou mentir, não importa se para isso eu vou precisar fazer ações que do ponto de vista moral são repudiáveis ou condenáveis. Se eu sei onde eu quero chegar, eu traço um objetivo, que é o governo, que é o poder, eu chego lá, custe o que custar, ok? E para isso, então, o discurso para Maquiavel na política é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Eu preciso ter um discurso adequado, ok? Uma dessas frases eu já comentei, que é melhor parecer ser do que ser. Para Maquiavel, o que mantém a sociedade é um jogo de aparência. A nossa sociedade, as nossas relações sociais, diria Maquiavel, são relações de aparência, ok? São relações, digamos assim, de falsidade. Nós aparentamos ser o que não somos o tempo todo. Então, já que é assim, o político tem que saber jogar isso a seu favor também. Maquiavel vai dizer, abre aspas, muitos julgam te conhecer pelo que você aparenta ser, mas poucos sabem de fato quem você é. Então use isso a seu favor. Uma ação só pode ser julgada boa se alcançar seu objetivo. Então, para Maquiavel, eu só sei se tal ação minha foi boa é se eu conseguir realizá-la. Não importa qual seja. Então, se eu tenho um objetivo X, eu só sei que eu realmente fui bom se eu conseguir atingir o objetivo X. Ok? É mais ou menos a pessoa que diz, professor, eu estudei pro vestibular, mas não passei no vestibular.
infelizmente. Mas pelo menos eu aprendi muita coisa. Maquiavel diria, não, então não valeu de nada. Se o seu objetivo era passar no vestibular e você não passou, então não valeu nada. Para ele, a ação só é julgada boa se ela cumpriu o seu objetivo. Isso é Maquiavel, claro, né? Só para terminar, uma também das mais famosas frases dele é: o príncipe deve ser amado ou temido, na falta de ser amado, deve ser temido. Para Maquiavel, o ser humano só obedece a dois sentimentos, amor e medo. Eu respeito quem eu amo e eu respeito quem eu temo. Para Maquiavel, então, o príncipe deve ser amado ou temido. Se o povo te ama, ótimo. Você não precisa fazer muita coisa se o povo já te ama. Agora, se o povo deixar de te amar, você tem que fazer alguma coisa para o povo ter medo de você. Para Maquiavel, só esses dois sentimentos garantem o respeito do povo. Nós só respeitamos quem nós amamos ou quem nós tememos. Ok? O homem como um ser movido por paixões, diria Maquiavel. Então, para resumir, o que é política para Maquiavel? É um meio de conquistar o poder. O político deve almejar alcançar o poder e defender seus interesses quando lá chegar. A atividade política para Maquiavel é apenas um discurso, ok? Muito bem, então encerramos aí esse conteúdo sobre Maquiavel e o realismo político e voltamos na próxima aula para falar sobre outras teorias políticas, ok? Muito obrigado, agradeço a atenção de vocês, se atentem às atividades e aos prazos.